Bom dia! Vamos lá para o nosso terceiro dia aqui na nossa jornada de autoconhecimento. Muito feliz de poder estar compartilhando tudo isso com vocês. Vou mandar aqui para as meninas e para os meninos. Para quem quiser acompanhar aqui. Muito bom. Bom dia! Oi, Rá, tudo bom aí com você? Muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui essa jornada de autoconhecimento, de poder passar, né, também por esse processo de expansão de consciência junto com vocês, tá? Hoje, no nosso terceiro dia, eu quero relembrar um pouquinho com vocês o que a gente conversou na primeira e na segunda live. Então, o tema central aí, né, foi como é que nós contamos a nossa história. Então, eu até deixei o exercício, né, para que vocês escrevessem a história de vocês, buscar as memórias e como é que você tem contado isso, tá? Quem perdeu a live, lá no grupo do WhatsApp eu tô postando os resumos, né, com todas as perguntas que eu fiz, todos os exercícios que eu deixei na live lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser acessar, tem o link lá na minha bio, depois da live você vai lá e entra no grupo, tá bom? E ontem nós conversamos sobre... Opa, deu até um chute aqui. Eu deixei ontem, né, pra vocês sobre... Cadê aqui? Nossa Senhora, gente. Sobre as nossas crenças, né? As crenças que nos fortalecem, as crenças que nos colocam pra frente, que nos impulsionam. Qual é a sua postura diante da vida, né? E todos esses exercícios eu deixei também lá na live, no grupo do WhatsApp, para você pensar aí sobre sua linguagem, sobre a sua história, o que te compõe, quem faz você ser quem você é. E nisso tudo, sempre pensando o que realmente importa, né? O que realmente é importante para você diante de tudo que você tem descoberto, tá? Se alguém quiser compartilhar aqui comigo os insights que tem tido, o que tem aprendido, tá? Vai ser de grande valia contribuir com as pessoas que estão assistindo para que a gente possa compartilhar, né? Sempre uma somatória, porque quando você compartilha um insight, isso pode abrir na outra pessoa também uma luz, uma janelinha ali e levar ela ainda mais num processo ainda mais profundo de transformação pessoal, tá bom? E hoje, ontem também nós falamos sobre as linguagens, né? Quando a gente coloca que isso vai dar certo ou não. E aí eu queria colocar aqui para vocês que o processo de autoconhecimento, ele é uma jornada, né? É uma busca diária que você tem que viver isso no seu cotidiano, né? Você é de hoje para sempre. Você tá sempre se olhando, se perguntando, né? Não é algo que vai começar e acabar. É sempre, para sempre, tá? E nessa busca diária, né, de autoobservação, você tem que fazer disso uma rotina. Então, sempre que algo estiver ali ou te incomodando ou tiver demais, olhar para você e se perguntar: o que está acontecendo? Por que isso está me afetando tanto? Né? E hoje eu falei para vocês que o tema seria o nosso ambiente. Então, eu vou tentar colocar aqui o tema da live, que é Jornada do Autoconhecimento, dia 3/7, o ambiente, né? E eu queria colocar aqui para vocês... será que... Opa! Como é que fixa? Vocês sabem? Do autoconhecimento, 3/7... o ambiente. Aguenta aí, gente. Olha, eu não sei fixar o tema. Depois, se alguém puder me explicar, me contar.
Porque não tá indo. Ai, ó, fixar comentário. Show! Então, Jornada do Autoconhecimento, live 3/7, o ambiente, tá? E eu queria sair um pouco com vocês do óbvio. Ah lá, agora foi, gente. Uhul. Eu queria sair um pouquinho do óbvio, né? Porque todo mundo pensa, o autoconhecimento é você ter uma percepção maior de si mesma, é você olhar pra si, reconhecer quem você é. Começou agora, tá? Tem problema não. Mas eu queria trazer pra vocês aqui um elemento que é o ambiente, né? Então, os lugares que você frequenta, onde você vai todos os dias, isso te influencia. Mas na maioria das vezes nós pensamos que os lugares que nós frequentamos que são lugares que nos fazem ser assim. Mas o quanto você influencia os lugares que você frequenta, né? Vocês já pensaram nisso? O quanto você constrói esses lugares também? Porque quando você diz, o lugar é assim, não é apropriado para mim, você se coloca como uma vítima desse ambiente. Mas você já pensou o quanto você influencia esse ambiente? O quanto você constrói esse lugar onde você está? Seja a sua casa, seu trabalho, o teu negócio. O quanto você é parte disso? Pensa nisso. E aí, quanto você carrega do que você é para esses lugares? Porque quando você coloca que os lugares te fazem ser quem você é, simplesmente, você se coloca como vítima. Como apenas alguém que tá ali e tá deixando de ser levado pela maré. Mas quando você coloca que você também constrói com um pouquinho daquilo que você é, esses ambientes que você frequenta, você se coloca como autora da sua história, da sua existência. Faz sentido isso para vocês? Manda aqui para mim. E aí, eu queria que você pensasse aí. Quais são os lugares que você frequenta diariamente? Como é que você se sente nesses lugares? O quanto esses lugares também influenciam em quem você é? E por que você se sente assim em cada um desses lugares que você frequenta? Tá legal a reflexão? Por que esses lugares te fazem bem ou não? É interessante a gente olhar e pensar por que esse lugar me faz tão bem, me faz sentir tão feliz e realizada. Por que esse lugar não me faz bem? O que me incomoda ali? E quando você percebe o que te incomoda, você vai olhar de novo para você. Por que é que isso te incomoda tanto? Porque a questão aqui não está no outro ou no ambiente, mas está em si mesmo. Então, isso é autoconhecimento, você entender por que é que aquilo te incomoda tanto. Porque é sempre sobre nós, não sobre o outro ou sobre o lugar. Amanhã nós vamos falar sobre o outro, mas hoje é sobre os ambientes, né? Ou mesmo sobre os filmes, os vídeos que você assiste, que você acompanha, as músicas que você ouve. Como isso influencia você mesma? Como isso faz você ser quem você é? Faz sentido isso? E aí, quando você pensa os lugares que você frequenta, os ambientes que você está inserida, e você pensa como isso te faz bem ou não, ou as emoções que isso traz para você, então de alegria, de tristeza, de medo, de raiva. Como é que você pode reagir diante disso? Ou como é que você tem reagido diante disso? E como esses sentimentos geram seus comportamentos e fazem você ser quem você é? Trazem os seus resultados. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma pequena história. No meu processo de emagrecimento, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ia para casa da minha avó, eu jacava na dieta. Mas sabe por quê? Eu comecei a perceber o porquê.
porque aquilo me trazia um saudosismo, trazia para mim um sentimento assim da infância, né? Então, e o que era para mim a alegria da infância? Era comer comida do fogão de lenha, era estar ali com os meus primos, com a família. E aí eu sempre colocava os 2 pés na jaca. Mas era a casa da minha avó que ofertava comida? Sempre teve comida ali à vontade. Mas era o meu comportamento gerado pelos meus sentimentos e os meus pensamentos. Olha que loucura! E aí, quando eu detectei isso, então eu passei a ter comportamentos diferentes, porque os meus sentimentos passaram a ser de acordo com aquilo que eu queria pra mim, né? Então, se eu queria emagrecer, eu não podia mais viver ali colocando os 2 pés na jaca. Eu deveria ter um controle sobre mim mesma, sobre o meu comportamento. Faz sentido? Ou ainda, lugares que nos trazem tristeza de frequentar, né? Então nos levam aquelas memórias que nós não queremos acessar. Faz sentido? É sempre pensar onde você frequenta, os lugares que você vai, quais sentimentos isso traz para você e quais comportamentos são gerados a partir disso. Porque, afinal de contas, o que vai mudar ou não, o que vai fazer você ser quem você é, são os seus comportamentos. E aí, além disso tudo, né? Como é que esses lugares constroem quem você é? Né? Como esses lugares também fazem parte da sua história? E aí, quando você começa a pensar nisso, vai passando um filme na sua cabeça, né? Então, o que significa para você a sua casa, os seus espaços? O que significa para você os lugares que você frequenta? Porque a gente tem que lembrar aqui que tudo tem o valor que a gente atribui, tá? E aí, de novo, vou trazer para vocês um elemento muito particular meu, que eu consegui identificar os momentos que eu tinha crises de compulsão alimentar. E olha só como o ambiente ele tem muito a ver com isso. Então, eu comecei a identificar no meu processo de mudança. Quando o meu escritório foi totalmente desmontado, a minha casa estava uma bagunça e eu não tinha mais um lugar para sentar e fazer minhas coisas. E aí eu comecei a ter assim uma ansiedade, um medo, uma insegurança. E aí eu fui buscar refúgio na comida. Mas como agora eu estou atenta, né? Eu fui lá e parei. E quando eu fui comer e tava naquele momento, eu pensei, mas por que é que eu tô fazendo isso? E aí me passou um filme na cabeça. Todas as outras vezes que eu também tinha crises de compulsão alimentar. E aí eu identifiquei que em todos os momentos de mudança da minha vida, quando eu não tinha um cantinho para chamar de meu, que eu tinha essa insegurança e esse medo profundo de não ter um lugar, olha só, de não ter um lugar, eu passei por isso. Por quê? Porque durante toda a minha adolescência e quando eu tinha de uns 9 até uns 15 anos, eu sempre tive o meu quarto com a minha escrivaninha, o meu escritório, e ali era o meu refúgio, né? Então, se eu queria escrever, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, era onde eu encontrava tudo que era meu à mão. E aquela sensação de pertencimento mesmo, sabe? E todas as vezes que eu vi isso ameaçado, eu buscava refúgio na comida. Olha que loucura! E aí, quando eu identifiquei isso, eu consegui virar a chave. Entenda que eu estava no controle, que se eu estivesse em paz comigo, qualquer lugar seria o meu lugar. E era só um momento de transição e eu poderia mudar isso. E eu poderia logo ter o meu cantinho de novo. E isso foi muito interessante para mim no processo de autoconhecimento, porque eu consegui entender o que estava me prejudicando. Então, agora, nesse momento, eu quero convidar você também a olhar, né, para todos aqueles momentos que você teve comportamentos que não te levaram aonde você gostaria. E o que tem em comum todos esses momentos, né? Os ambientes te influenciaram, né?
como é que isso está conectado? O que tem aí em comum nesses diversos momentos? E, gente, o processo de autoconhecimento é isso, é questionamento, perguntas em cima de perguntas que você tem que fazer para você mesma. Por que é que eu estou me sentindo assim? O que está me levando a me sentir assim? Qual sentimento está me guiando nesse momento? E quais outros momentos da minha vida eu também tive esses sentimentos? O que isso tem em comum? O que isso pode me dizer? Que resposta eu posso encontrar no meio disso? Tá fazendo sentido para vocês? Se vocês estão aí, tá fazendo sentido, manda aqui para mim um joinha, um coraçãozinho, que eu quero saber se isso tudo conecta com vocês. E aí, outra questão interessante que eu queria trazer para vocês é: quais verdades esses lugares que você frequenta, que fazem parte da sua história, criaram em você? Quais as verdades você tem construído em cima desses ambientes que você frequenta? E tem uma questão muito interessante, né, dos ambientes, é que nesses ambientes tem pessoas, né? E é inevitável que você compare você com outras pessoas, né? E principalmente quando você não tá 100%, você fica com um crítico elevado, né? Um autocrítico elevado. Então você pode, inclusive, começar a olhar para o outro e se sentir incapaz de realizar. Porque você olha para aquilo e diz: poxa, a pessoa conseguiu tudo isso, mas eu não sou capaz. Então, são questões que a gente tem que começar a avaliar, porque é inevitável que você se compare. E aí, nesse sentido, eu quero que você observe os lugares que você frequenta e que te fazem bem. E os lugares que você frequenta e não te fazem bem. Ai, Camila, mas eu sou obrigada todo dia a ir para aquele trabalho. Eu sou obrigada todo dia a ir na casa da minha sogra. Eu sou todo dia obrigada a ir na casa da minha mãe. E eu não me sinto bem lá. Então, gente, o que eu quero dizer para você? O que esses lugares que você não se sente bem estão querendo dizer para você? O que esse sentimento quer dizer para você? Porque não é a casa em si, é o que você dá de significado para aquele lugar. E quando você entende o significado que você atribui, você está conhecendo a si mesma. E aí você pode passar a começar a fazer diferente. Lembra que eu falei lá na primeira live que o primeiro passo para a mudança é identificar e depois aceitar? Pois é. Então, o que você vai fazer de diferente a partir disso? Tá? É sempre importante pensar, tá bom, isso não me faz bem, isso está me trazendo um sinal, o que eu vou fazer de diferente? E olha, às vezes o diferente nem é deixar de frequentar o lugar, mas é um comportamento que você vai ter. Eu vou trazer de novo, mais uma vez, uma história muito pessoal minha aqui, para que fique claro para vocês que eu também passo por isso, que eu vivo isso na minha pele, e eu tenho buscado cada dia mais respostas, né? Então, eu trabalhei em um lugar onde eu convivia com uma pessoa que a pessoa me incomodava demais, assim. Tudo parecia que a pessoa fazia era pra me cutucar, pra me provocar, sabe? Era tudo pra me atingir. E nesse movimento, aquilo tava me deixando angustiada, sabe? Agoniada, porque eu falava, meu Deus, e agora? Eu tenho que trabalhar todos os dias, eu não posso faltar, eu tenho que dar o meu melhor, mas o que é que eu posso fazer, né, diante disso? E aí eu comecei a perceber que o problema não era o comportamento da pessoa, mas sim o que eu permitia que ela me fizesse. Faz sentido? Então, aquilo só me atingia porque eu permitia que aquilo me atingisse de alguma forma. E aí, quando eu saquei isso, eu comecei então a me blindar, vamos falar assim, né, daquilo. Então, se a pessoa, ela vinha me falar alguma coisa, eu reagia de maneira diferente. Então, a minha postura no começo era o quê? De enfrentamento. E aí eu comecei a dizer, não, tá, tudo bem. Ouvia e seguia em frente.
Então, não é o ambiente que nos forma, mas sim o que nós permitimos que esses ambientes façam conosco. Faz sentido isso para vocês? Você vai ter que continuar trabalhando, de repente até no mesmo lugar. Você vai ter que continuar frequentando a casa da sua família, frequentando os lugares que você frequenta hoje, né? Muitos deles. Alguns você pode escolher não frequentar mais, mas esses que você deve continuar vivendo, né? Principalmente em ambientes de trabalho e de família. Como é que você, se conhecendo, pode passar a agir de maneira diferente para que esses ambientes não te façam mais ter comportamentos que te geram insatisfação? Então, quando você passa a olhar isso, você está aí ganhando já uma chave para conviver melhor, para ter mais resultados na sua vida, para ser mais feliz. Porque a gente não pode controlar o outro, mas a gente pode controlar a si mesmo, tá? E é claro que se você tem um lugar que não te agrega em nada, que não te faz bem, que não soma em nada na tua vida e você pode deixar isso de lado, por que não fazer? E isso também é uma escolha, né? É a escolha pessoal, é o que você decide pra você, tá? E aí, nisso tudo, né? Quais verdades esses ambientes criaram em você, né? Quais verdades? E aí eu vou trazer aqui o ambiente familiar. Muitas vezes nós carregamos verdades, né? Na maioria das vezes, verdades que o nosso ambiente familiar nos criou e que um dia já foi bom, mas que hoje não nos serve mais. E aí a gente precisa avaliar isso e se descolar e crescer, né? Se você, de repente, mora na casa dos seus pais, como essas verdades também têm feito você se manter aí, né? Criado verdades que não agregam. Então, pense nisso tudo, olhe para si mesmo, reflita, né? E pense o que você vai fazer a partir disso. Gente, essa live de hoje, ela é um tanto quanto delicada, porque eu sei que dói. Eu sei que é difícil encarar, né, algumas situações. E, inclusive, entender que, às vezes, a gente vai ter que se descolar de alguns lugares, de alguns ambientes, para poder ser realmente aquilo que a gente gostaria. Mas é só olhando para você que você vai conseguir identificar tudo isso e parar de viver no automático, tá bom? Não tô falando aqui para você sair rompendo relacionamentos e pedindo demissão, mas eu tô pedindo aqui para você olhar para você e passar a viver uma vida com mais significado, mais sentido, mais propósito. E dentro disso tudo, mais uma vez, o que realmente importa para você? O que realmente faz sentido? O que realmente combina com aquilo que você deseja para você? E passe a viver nisso, né? O que realmente importa para você? O que realmente faz sentido na sua vida hoje? Talvez um dia já tenha feito sentido, hoje não faz mais. E o autoconhecimento é isso. É você identificar que tudo que você viveu até aqui construiu quem você é, faz você ser quem você é, mas que às vezes é tipo trocar de roupa. Tem roupa que não serve mais. E aí você tá continuando usando aquela roupa apertada, tá usando aquele sapato que tá pegando no pé, sendo que você poderia usar novos, mudar, tá bom? E tudo tá aí em você, as respostas são sempre em você, tá bom? Não deixe com que as verdades que você construiu, que te ajudaram até agora, te impeçam de ir além. Tá bom? Porque os limites são criados por nós mesmos. São verdades que nós construímos, que em algum momento já nos ajudaram, mas hoje não ajudam mais. Tá bom? Autoconhecimento não é motivação, autoconhecimento não é frase inspiracional, mas autoconhecimento são questionamentos que nós devemos fazer para nós mesmos, para viver a vida com as nossas próprias escolhas. Tá? E ser livre é isso, poder fazer suas escolhas e ser feliz com elas, independente de quais sejam elas, tá bom? Espero que isso tenha somado na sua jornada. Gratidão para quem ficou até o final.
Amanhã nós vamos falar sobre relacionamentos e como esses relacionamentos influenciam quem nós somos. E amanhã, ó, tô preparando aqui um conteúdo super especial e para mim é ainda uma experiência nova falar tudo isso aqui, porque eu sei que são questões que tocam às vezes nas nossas feridas, tá? Mas eu espero trazer isso de maneira leve, que você possa também vivenciar isso aí de maneira mais leve. E se você quiser receber o resumo dessa live, entra lá no grupo do WhatsApp. Segunda-feira eu vou lançar a minha mentoria. E na mentoria nós vamos trabalhar duro para que você possa ser feliz com as suas escolhas. E segunda-feira, quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber uma condição super exclusiva para entrar, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, gratidão por estar até aqui. Envie para os seus amigos, para suas amigas. E até amanhã nesse mesmo horário, nós vamos falar de relacionamento, como seus relacionamentos influenciam em você mesma e passar aí pelo processo de autoconhecimento. Fechou? Até amanhã então. Beijão!